Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor nessa noite, amém? Glória a Deus. Muito obrigado, pastor Eliandra, né? Aleluia. Pastor Anderson, as nossas esposas também, pastor Paulo, pastor Augusto, enfim, de vermelho ali que eu não sei o nome, me perdoa, pastor Marcos, né? Marcos. Glória a Deus. E a todos que se faz presente no nosso meio, amém? Glória a Deus. Que o nome do Senhor seja glorificado ainda mais nessa noite, cada vez mais. Aleluia. Esse lugar está cheio da presença de Deus. E eu creio que daqui até o final desse culto estaremos mais cheios ainda depois desse maná que o Senhor ministrará aos nossos corações através da sua palavra. O mistério da palavra. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, amém? Abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 16. Glória a Deus. Obrigado, missionário John. É forte, né? Capítulo 16. Eu queria que Deus me levasse tão longe até onde Ele vai levar o missionário John e encontrar com ele por aí. Glória a Deus, aleluia. Esse é o meu sonho. Quantos encontraram, digam glória a Deus. A partir do versículo 13, tá, irmãos? Mateus capítulo 16, versículo 13. Todos encontraram? Aleluia. Está escrito assim: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem diz os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Diga comigo assim: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Versículo 15. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Glória a Deus. Feche a sua Bíblia, coloca em cima do banco. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, não validando a oração do pastor que me apresentou aqui. Eleve os seus olhos para os céus, as suas mãos, e ore a Ele nessa noite, para que Ele venha ministrar o seu coração e a sua vida, porque eu não tenho nada para oferecer, mas eu estou aqui como vaso na presença dEle, e Ele pode me usar para ministrar o seu coração, para ministrar a sua vida, de acordo com aquilo que você está precisando, que eu também estou precisando, e que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações nessa noite. Senhor Jesus, eis aqui a tua noiva, Pai, eis aqui a tua igreja, Senhor Jesus, me dá, Senhor, inspiração e graça para ministrar, meu Deus, não aquilo que eu quero falar, nem aquilo que eles querem ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para ministrar e para falar aos nossos corações, ó Pai, para que possamos sair daqui regozijantes, revigorados, fortalecidos na tua presença, para que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Quantos creem assim, aplaudam a Ele nessa noite e vamos glorificar o seu lugar, glorificando o santo nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Chamar a atenção, irmãos, para o que Jesus pergunta. Jesus chega ali diante dos discípulos e pergunta, né, quem diz os homens ser o Filho do Homem? Ou seja, o que as pessoas lá fora dizem de mim? Vocês que andam por aí, vão ao mercado, vão à feira, vão aos lugares aí, às lojas, fazerem compras, que andam pregando, anunciando por aí, o que eles dizem? O que as pessoas pensam de mim? Ou seja, quem eu sou para eles, o que eu represento para eles, como que eles me veem, de que forma eles me enxergam.
Ou seja, dependendo daquilo o que a gente vai esperar de algo, depende da forma como a gente enxerga aquele algo. Aleluia. Se Jesus, aquilo que você espera receber de Deus, o que você precisa de Deus, depende da forma como você enxerga Deus. E o inimigo, ele faz uma inversão de valores para que a gente não consiga ver Deus da forma como Ele é. Glória a Deus. O inimigo, ele trabalha nessa forma aí, tentando nos roubar a lente. Diga comigo, a lente. A lente. Que lente é essa? É a forma de enxergar, a forma de ver as coisas. E se Jesus preocupou com isso, é porque isso é importante. E desde aquela época, para muitos, cada um já enxergava de uma forma diferente, com a sua ótica, a sua lente, ou seja, a sua maneira de ver e de enxergar as coisas. Exemplo, muitos disseram, eles é Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Ou seja, humanamente falando, muitos enxergavam eles de forma humana, de forma natural. Mas Jesus, ele não era simplesmente natural, não era simplesmente humano. Embora ele foi 100% homem, ele não foi simplesmente um profeta. Ele não foi simplesmente como os profetas que existem aqui nessa noite, que são vasos, que são usados em profecias, que estão cheios do Espírito Santo de Deus, embora já recebemos o batismo com o Espírito Santo, profetizamos no nome dele, mas somos apenas 100% homens, somos vasos pela misericórdia dele, por causa do Espírito dele que se habita em nós. Mas naquela época o Espírito Santo ainda nem havia sido derramado, mas muitos enxergavam ele apenas como um profeta. E Jesus, ele se preocupava com isso. Se Jesus se preocupava, é porque isso é importante. Glória a Deus, é verdade. E o mistério que Deus quer revelar aqui nessa noite é o mistério da palavra. E é o mistério na palavra. E eu pergunto, quantos aqui creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Glória a Deus. Glória a Deus. Então eu me sinto mais à vontade para continuar nesse embasamento, porque tudo que eu vou falar é com base na palavra. Quantos creem assim? Digam glória a Deus. E eu creio que nessa noite o inimigo será mais uma vez envergonhado, porque você sairá daqui mais forte, porque o que eu quero é mostrar Jesus da maneira como ele é, dentro das Sagradas Escrituras, com a minha lente, ou seja, a lente que ele me deu, a forma como ele se revelou a mim, e que eu consigo enxergá-lo através das Sagradas Escrituras. Quantos estão entendendo? Agora, quando eu pensei nisso que está sendo ministrado, na verdade, pastor Anderson, tudo o que eu mais queria não era ouvir a mim estar pregando aqui, era ouvir cada um dos que estão aqui, mostrando Jesus para mim, falando de Jesus com essa lente, da maneira como ele revelou a você, porque eu tenho certeza que se eu for chamar muitos aqui de um em um, não sairíamos daqui hoje. O pastor Anderson, então, seria a noite inteira, porque Deus, ele revela a cada um de maneira diferente. E eu vou abrir aqui. Jesus, ele é tão maravilhoso, o mistério da palavra, que ele me deu até a lente dentro da própria palavra. E eu vou ler aqui para vocês. Está no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 22. Coisa maravilhosa, irmãos, é a palavra revelada. É quando o próprio Espírito Santo te revela a palavra e você lê e consegue absorver a essência daquilo que está sendo revelado e daquilo que está sendo ministrado através das Sagradas Escrituras. Mateus capítulo 6, versículo 22. Diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Diga comigo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes são essas trevas? Aí eu te pergunto, se os teus olhos forem bons, o que são esses olhos? Está simbolizando? É a lente.
É a maneira como você enxerga as coisas. E aqui eu já busco um outro versículo daquilo que o apóstolo Paulo diz, que o Espírito milita contra a carne e a carne contra o Espírito, porque o Espírito quer fazer a vontade do Espírito, mas a carne quer fazer a vontade da carne. E ele diz que homens naturais não conseguem entender aquilo que é sobrenatural, porque são carnais. Ele chama de menino, que precisa ser alimentado com leite, porque ainda não estão preparados para receber o alimento sólido. Mas aqui nessa noite tem crentes batizados com o Espírito Santo, cheios da essência divina, que conseguirão e absorverão aquilo que está sendo ministrado aqui nessa noite. Glorificado seja o santo nome do Senhor. Ou seja, são pessoas que estão cheias do Espírito. Então o Espírito está falando mais alto. Se o Espírito está falando mais alto, você consegue enxergar o sobrenatural. Os seus olhos são bons. Você não consegue, apesar do problema ser grande, mas você vê o seu problema pequeno, porque o seu espírito está fortalecido. Então os seus olhos estão sendo bons. Você está conseguindo ver com bons olhos. Você está sendo otimista. Você não está vendo só a dificuldade, o problema. Porque por mais que o problema pareça ser grande, teu espírito está fortalecido em Deus. E você consegue ver o tamanho do teu Deus nos teus olhos está sendo bom. Ou seja, só depende da lente como você consegue enxergar as coisas. Agora pega um crente que está carnal, pega um crente daquele que não ora, que não jejua, que não está lendo a Bíblia mais. Ele está carnal, a carne vai tomando de conta, e em tudo ele só consegue ver a dificuldade. Às vezes a oportunidade está ali, mas ele não consegue ver a oportunidade. Os teus olhos estão sendo mal, e é isso que a Bíblia está dizendo. Então quão grandes serão essas trevas, porque os teus olhos estão maus. Olha a lente de um vencedor. Agora Deus vai começar a falar através das Escrituras, através da lente. Vamos para a lente de Davi, por exemplo. Uma nação inteira atemorizada por causa de um gigante que desafiava o exército do Deus vivo, dizendo: dá-nos um homem para lutar comigo. E todos se acovardaram, homens de guerra da tribo de Judá, escondido. Os olhos não estavam carnais, podemos dizer assim, porque deixaram de ver a grandeza de Deus, de acreditar na soberania e no poder de Deus, que a vitória não está na minha capacidade, não está na sua capacidade. Eu digo para Deus que eu não sei nem pregar, o Senhor me ensina a pregar, porque eu sei que de mesmo eu não sou capaz, eu não tenho nada, mas eu tenho certeza que se a minha confiança estiver nele, se a minha força estiver nele, se os meus olhos estiver nele, se eu estiver olhando com a lente que ele quer que eu veja, da forma como ele espera que eu veja, de como ele é verdadeiramente para mim, eu tenho certeza que os problemas se tornarão a nada. E tinha muitos homens que só sabiam ver a dificuldade. É o problema do pessimista e do otimista. O pessimista em tudo ele só sabe ver a dificuldade. Mas pense em uma pessoa otimista, a lente dele é boa, ele consegue enxergar da forma que Deus quer que ele enxergue. Porque por mais que o problema pareça ser grande, ele usa a lente e foca em Deus. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e que fez a terra. Bendito seja o seu santo nome. Glória a Deus, aleluia. E aonde todos só viam dificuldade, o que Davi viu? Aonde uma nação inteira só via a dificuldade. Qual era a dificuldade? Aquele gigante que afrontava o exército do Deus vivo, de quase 4 metros de altura. Só a sua espada, se não estou enganado, pesava cerca de 70 quilos. Quase o meu peso, só a espada do gigante. E todos se escondiam, temiam. Mas aonde todos só viam dificuldade, Davi com essa lente, o que ele conseguiu enxergar? A oportunidade. Digam comigo, a oportunidade. Pastores, é muito tremendo. Aonde todos conseguem enxergar só dificuldade, chegar uma pessoa e conseguir enxergar ali a oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Ele sabia em quem ele cria, e ele sabia o que ele queria. Perguntou: o que o rei vai dar?
vai dar a mão da filha dele, vai dar isenção de impostos para a família, vai cobrir de ouro. E a Bíblia diz que ele pergunta 3 vezes: o que é que o rei vai dar mesmo? Vai dar a esposa, vai dar isenção de impostos. O que é que o rei vai dar mesmo? 3 vezes. Ou seja, a visão dele não estava no obstáculo, a visão dele estava naquilo que ele queria, naquilo que Deus havia preparado e queria dar para ele. Glorificado seja Deus. Glória, glória. Estão dando glória a Deus aí. Quantos estão entendendo? Glória. Vamos ver um pouco com a lente de João agora. E isso ainda não foi nem em Apocalipse ainda, o Evangelho de João. Mas já olha a maneira como ele enxergava já. João capítulo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Digam comigo, era Deus. O verbo não somente estava, mas a Bíblia está dizendo que o verbo era. Glória a Deus, aleluia. Glória. Ele era 100% homem, mas ele era e é 100% Deus. Aleluia. Porque muitas religiões ainda hoje olham para Jesus como Jesus histórico, como o Jesus homem que morreu há 2000 anos atrás e que ainda tem ele ali naquela cruz como uma pessoa que fez história e ficou ali. A diferença para nós que estamos aqui hoje: não cremos naquele Deus que ficou lá, mas cremos no Deus que foi 100% homem e 100% Deus. Como homem ele morreu, mas como Deus no terceiro dia ele ressuscitou e hoje ele vive e reina pelos séculos dos séculos. Ele está aqui para nos dar vitória nessa noite. Bendito seja o seu santo nome. E estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele não somente estava na criação, como Ele é o Criador. Consegue imaginar o Criador do universo vir a esse mundo, ter nascido de Maria, mas Ele era filho, como homem na sua natureza humana. Ele era sim nascido de mulher, de Maria, porque essa é a única forma que Deus poderia vir a esse mundo, como pastor, de forma legal, pela lei. E lá no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, afirma isso, que está escrito assim: e na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob por baixo, não é sobre por cima, sob por baixo, sob a lei, ou seja, dentro dos parâmetros da lei que Ele próprio estabeleceu. É verdade. Porque o que o próprio João diz, que a própria Bíblia diz, que aquele que não entra pela porta é ladrão e salteador, mas aquele que é pastor, ele entra pela porta. E Deus para vir a esse mundo de forma legal, entrando pela porta, ele precisava nascer de uma mulher. Bendito seja o seu santo nome. E ele não foi simplesmente um profeta, como alguns enxergavam ele dessa forma. Diga comigo assim: eu preciso enxergar Jesus como Ele é. Isso é importante, senão ele não teria perguntado. Muitos só enxergavam como profeta, como algum homem ali, mas quem estava falando ali era o próprio Deus. Muitas das vezes ele falava como homem, e como servo ele não sabia além do que ele poderia saber como homem, mas como Deus ele sabia. Muitas das vezes ele falava como homem e muitas das vezes ele se revelava como Deus. Glória a Deus. Digam glória a Deus. Versículo 14 de João, ele chega a afirmar assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O próprio verbo que no início estava com ele, que no início era ele, se fez carne e habitou entre os homens. Porque Deus ele se manifestou de 3 maneiras: como Pai Criador, como Filho Redentor e como Espírito Consolador. No entanto, ele é só um, ele é uma só essência. Sendo que no início ele
Ele era somente espírito, ele não poderia ser visto e nem tocado, mas desde lá ele já manifestava como fogo. Glorificado seja Deus, assim como ele manifestou para Moisés no Monte Sinai como fogo, e Moisés implorou que queria vê-lo, mas ele não pode, Moisés, homem nenhum viu a minha face, senão você vai morrer. E por Moisés implorar muito, Deus disse para ele que se ficasse de costa ali atrás daquela pedra, e Deus passaria rápido ali para que Moisés não fosse morto, porque ele era somente espírito. Mas Deus, ele sendo espírito, ele precisava vir a esse mundo como pastor de carne e homem. Sabe para quê? Para que estivéssemos aqui nessa noite, porque ele não foi apenas profeta, ele não foi apenas rei, e ele não foi apenas sacerdote, ele representava a lei. Ele não era somente profeta, não era somente rei, ele é rei dos reis. Ele não é somente sacerdote, ele é sumo sacerdote. Ele é um bom pastor, o pastor que dá a vida pelas ovelhas. Porque no início, o que ele disse, sendo ainda espírito? Sem derramamento de sangue não há remissão de... Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Os patriarcas falharam, todos falharam. Se Deus não intervisse, não estaríamos aqui e não haveria salvação para ninguém, amados, inclusive para aqueles que morreram antes de Jesus Cristo, porque todos dependiam do único sacrifício perfeito e agradável a Deus para nos redimir de todo pecado e de toda injustiça. Então ele foi o sacrifício perfeito. Deus, ele precisou se fazer homem para poder ter sangue e ser o sacrifício perfeito, derramando o seu sangue ali para nos redimir de todo o pecado. Lá no livro de Atos, capítulo 20, versículo 28, relata isso. Está escrito assim, Atos 20, 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo de Deus vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. É o próprio Deus que se fez carne para derramar seu sangue ali e nos redimir de nosso pecado. Estão conseguindo ver o porquê é importante, o porquê Jesus se preocupava como as pessoas ouvissem? Certa vez ele estava pregando, você pode ler em casa no livro de João, capítulo 8, e os fariseus se indignam com ele porque a mensagem dele, ele dizia assim: aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue não morrerá, mas viverá eternamente. Glorificado seja Deus. E muitos dos fariseus se indignaram, mas quem ele acha que é? Que loucura é essa? Tanto é, irmãos, ele foi crucificado por isso. Qual era a acusação? Ele diz ser filho de Deus, se fazendo assim igual a Deus. Eles tinham consciência de que Jesus era Deus, não era apenas filho, não era apenas homem ou apenas um profeta ali. E quando Jesus ele prega isso, o pessoal: mas quem dizes tu, porventura és tu maior que o nosso pai Abraão? Eu imagino que Jesus deve ter dado um sorriso por dentro, né? Olha para eles, Jesus, sei não, eu acho que ele balançava a cabeça assim. Difícil entender, é difícil. E ele diz assim: em verdade eu vos digo, ainda antes que Abraão existisse, eu sou. E quando Moisés pergunta para ele, quando Deus manda ele ir: mas Deus, o que eu vou dizer? Qual o teu nome? Eu vou dizer que quem me mandou. Deus, ele diz para ele: diga que eu sou o que sou. Diga o eu sou e enviou a voz. E se você for ler em João, está em letra maiúscula o eu sou. Da mesma maneira como ele se revelou para Moisés no Monte Sinai. Na crucificação, quando Judas chega ali com os soldados romanos que perguntam para ele, o livro de João relata isso: buscamos a Jesus de Nazaré. Ele levanta a sua voz e eu imagino que ele falou como Deus mais uma vez naquele momento, dizendo eu sou. Quando ele disse eu sou, os soldados tudo caíram por terra. Mas Jesus sabia o que ele queria, a direção da cruz. Glorificado seja Deus. Ainda antes que Abraão existisse, eu.
mas tu não tens 50 anos, diriu Abraão. E o interessante, irmãos, olha o que a Bíblia relata. E morrereis, ele chegou a dizer, e morrereis em vossos pecados, se não credes que eu sou. E morrereis em vossos pecados, se não credes que eu sou. Então, olha a importância. Como você vê Jesus? Quem é Jesus para você? Será só um profeta? Será só um homem que veio e fez história? Será que um homem poderia dividir a história, o mundo, o marco na humanidade, dividindo, eu posso dizer assim, o próprio tempo em dois tempos, que ficou dividido assim, antes de Cristo e depois de Cristo. Aleluia a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória, glória Santíssima. Santo é o teu nome. Aleluia. Olha a lente de Timóteo com a lente dele. Timóteo capítulo 3, versículo 16. Ele diz assim, ó. É maravilhoso, porque muitos são os mistérios, né, pastor? Eu gosto de mistério e eu acho lindo os mistérios de Deus, a forma como Deus ele usa os vasos. Mas eu amo o mistério da palavra também, glorificado seja Deus. E na Bíblia aqui o mistério da palavra, Timóteo 3,16, ele chama de mistério. E ele diz assim, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Timóteo está falando que é um mistério. E Deus ele me leva lá para o Salmo 24. E Deus ele mostra, pastor, e foi lido aqui em Apocalipse capítulo 5 também, que no próprio céu também era um mistério. Imagina ser um mistério no céu. E até em Apocalipse capítulo 5, que foi lido hoje, também era um mistério. Porque depois que ele se ressuscitou, que ele sobe aos céus e ele chega ali com os anjos que estão do lado de dentro das cercanias celestiais, os anjos que estão de fora gritam, levantai, ó portas, portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E os anjos que estão do lado de dentro, para eles era um mistério que ainda não tinha sido revelado. E eles perguntam assim, mas quem é este Rei da Glória? E os anjos de fora diz, o Senhor dos Exércitos, forte na batalha, poderoso na guerra. Ele é o Rei da Glória! O Rei da Glória, que foi visto dos anjos, crido no mundo, pregado aos gentios e recebido acima na glória. É coisa linda, é coisa maravilhosa, amados. Glória a Deus. João capítulo 5, João ele diz ali em Apocalipse, eu acho lindo, ele vê o livro com 7 selos, e o céu fez silêncio, amados, por quase meia hora. Imagina sendo o seu sacrifício. Toda a humanidade, desde Adão até aqueles que ainda nascerão, não haveria esperança, não haveria salvação, não haveria vida eterna, se aqueles selos não fossem abertos. E ele chora muito. No próprio céu não havia ninguém digno de abrir aquele selo. E eu entendo que é porque o primeiro pecado foi cometido no céu. Nem o céu era digno de conter a sua glória. E a Bíblia relata que quando na sua crucificação, não somente o véu do santuário se rasgou do alto a baixo, mas até o céu foi purificado. Bendito seja o santo nome do Senhor. Então não havia esperança, e João ele chora muito, porque não havia ninguém digno de abrir o selo. Imagina o desespero dele. Hoje é porque temos certeza, nos foi revelado esse mistério através da palavra. Mas imagina se não fosse revelado a nós. Imagina o nosso desespero, sem esperança de salvação. Imagina você ver ali a boca do inferno aberta ali para te tragar, pronto ali, e você não vê nenhuma esperança de salvação. Meu Deus, e agora? Você olhar para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, para baixo, para cima, e você não vê ninguém capaz de te salvar, de te livrar daquele lago de fogo. Imagina o desespero de João vindo à igreja assim, sem essa esperança. E ele chorou por cerca de meia hora.
E ele olhava para o lado, a única coisa que ele via era um cordeiro. Mas o que um cordeiro vai fazer? Um cordeiro é indefeso. É um animal manso, um animal humilde. Um animal que pela Bíblia ele ia ao matadouro ali, ele nem gritar gritava, nem chorar não chorava. E ele no seu desespero, mas quando ele cabisbaixo ali orando, imagino eu que pedindo misericórdia para Deus pela sua noiva, quando ele menos espera, pastor, uma mão toca sobre o seu ombro e a voz fala com ele assim: João, não temas, porque o cordeiro que morreu, ele está aqui hoje como o leão da tribo de Judá. Ele ressuscitou e estou aqui para abrir o livro. Bendito seja o seu santo nome. Glória a Deus. Glória a Deus, santo é o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Agora imagina Pedro, né? Também te digo, Pedro, Jesus, ele conseguiu ter a revelação divina. O próprio Jesus, ele dizia: só vê ao Pai aquele a quem eu quiser revelar. Ele disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, só vê ao Pai a quem eu quiser revelar. Pedro era pó. Jesus disse para ele: bem-aventurado és, Simão Bajonas, porque não foi carne quem te revelaste, ou seja, tu não viu com a lente humana, mas o meu Pai te revelou, e você conseguiu ver com a lente que eu gostaria que você visse, porque o meu Pai revelou. Só vê ao Pai a quem eu quiser revelar. Glória a Deus. Agora entenda o mistério da revelação da palavra. Como tu conseguiu ver da maneira que eu gostaria que você visse, você alcançou essa revelação, toma posse do que eu tenho para você agora. Você pode ser pó, mas eu sou pedra de esquina, pedra angular, e eu te digo que sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão, repito, não prevalecerão contra ela. E quantos aqui são igreja do Senhor, se colocam de pé nessa noite, aleluia. Glorificado seja Deus. Um sermão lindo, irmãos. Deus ele chamou, Deus ele capacitou. Jesus ele disse, Mateus 28, ide portanto e fazer discípulos. Você é Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu, tudo que você desligar na terra será desligado no céu, porque tu és da minha igreja. Nada pode prevalecer contra a sua vida, pois para isso Deus ele deu poder. Lucas 10:19, eis que vos dou poder para pisar sobre serpentes e escorpiões e toda obra do diabo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. Diga para o seu irmão, é isso mesmo que você ouviu. A palavra está dizendo que é nada mesmo, é nada, pastor Anderson, pode te causar dano algum. Aí Jesus veio, né? Quando eu cheguei aqui, o pastor Anderson estava pregando de Atos capítulo 12, cumpriu a promessa, ele enviou as pessoas, os discípulos desesperados, e agora ficaremos só. Ele não, antes eu vos enviarei o Espírito Santo, e ele vos guiará em toda a verdade, nos fazendo lembrar de todas as coisas acerca das quais vos tenho ensinado. Bendito seja o santo nome do Senhor. E eles ali já cumprindo o mandamento. Imagina que coisa gloriosa, irmãos. Eu fiquei imaginando. Imagina você pregando, imagina a senhora pregando, pastora, pastores, e no meio da pregação as pessoas não te deixarem concluir o sermão. Igual aconteceu ali em Atos 2, eles levantam a mão após terem consciência daquilo que eles fizeram, após verem quem era Jesus de fato, porque a Bíblia diz que até os soldados disseram, verdadeiramente este homem era filho de Deus. Tendo cumprido o dia de Pentecoste, Pedro ele diz, aquele vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo, vós crucificastes o Rei da Glória. E eles, se a Bíblia diz, que eles se apoderaram, não com essas palavras, né? Mas um grande temor se apoderaram deles,
E eles, a Bíblia diz que eles, compungindo em seus corações, interrompem o sermão e levantam as mãos e perguntam: e agora, varões, o que faremos, pois? Diante de tão grande temor, que eles compungiram seus corações, como quem diz: estamos perdidos agora, porventura ainda há salvação para nós. Imagina as almas que estão cativas, porque o Espírito é o mesmo, Jesus é o mesmo, ontem, hoje e sempre, Ele é o mesmo. A Bíblia diz que Deus, Ele não muda, Ele é imutável, nele não há sombra, nem variação de mudança. Ele continua salvando, Ele continua batizando com o Espírito Santo, Ele continua libertando. Imagina as almas, glorificado seja Deus, irmão. Deus, o nosso Deus, as pessoas, elas olham para nós, elas veem Deus em nós. Eu acho lindo a Bíblia ali, as orações, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Muitos, vocês acham que não, mas muitos falam com Deus, nem que seja no pensamento. O Deus do pastor Anderson, o Deus do missionário John, porque eles conseguem ver o poder de Deus na nossa vida. Bendito seja o seu santo nome. E muitos chegarão até você em busca de salvação. Pode não falar com essas palavras, mas eu te digo que você tem a chave. Você tem a chave. Você tem a chave que abre porta. Você tem a chave que fecha a porta, porque Jesus é a chave. Para isso Ele nos deu poder, e tudo que ligarmos na terra será ligado no céu. A chave é o nome. Diga: a chave é o nome. Qual é a chave? Atos 2:38. Qual foi a chave para eles? A resposta de Pedro foi: disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos nossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo de Deus. 39. Porque a promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos, aos que estão longe, e a todos, digam a todos, a todos, a todos, a todos, quanto o Senhor nosso Deus chamar. E quando eu falo sobre isso, eu costumo já logo dizer assim: se essa palavra chegou até você hoje, é porque você está sendo chamado também. Se tem alguém que ainda não faz parte, você está sendo chamado nesse momento. Glorificado seja Deus. Deixa eu aproveitar para fazer logo o convite. Tem alguém que ainda não atendeu essa chamada, que gostaria de chegar aqui à frente nessa noite para professar esse nome e fazer parte dessa promessa de salvação? Tem alguém no nosso meio que, se por acaso está afastado dos caminhos do Senhor e gostaria de chegar aqui nessa noite para fazermos oração pela sua vida? Se tiver, glória a Deus. Se não tiver, glória a Deus também, porque eu creio que aqui todos já estão, amém? Fazendo parte. Glorificado seja Deus. Levante as suas mãos para os céus. Diga: Jesus, obrigado. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pela forma como tu me revelaste. Revela-te a mim a cada dia, não como eu quero, mas como tu és, como tu queres se revelar a mim.